Preço do petróleo pode disparar devido às tensões geopolíticas. Subida influenciada também pelos cortes na produção da OPEP, afetando os planos do Fed e Banco Central Europeu para baixar as taxas de juros. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e descubra as principais tendências do mercado brasileiro. Não perde tempo, vem para o Trend Squad. Corte de produção, tensões geopolíticas e o crescimento econômico inverteram a tendência dos preços. A oferta continua restrita, o que vai manter essa tendência altista dos preços do petróleo. Tirar proveito desse maior preço do petróleo há alguns meses não está sendo nada fácil. Então, eis que vem a pergunta de milhões. Correr risco político com a Petrobras ou se expor a negociações incertas entre as empresas menores? Confira as análises. Bom, a semana foi de grande volatilidade para os mercados. A gente teve a alta do petróleo, o avanço dos treasuries também, que pressionou e limitou os ganhos do Ibovespa, os dados de emprego nos Estados Unidos, né, criação de vagas no setor privado bem acima do esperado, além do payroll, que veio muito acima do previsto. A taxa de desemprego recuou de 3,9 para 3,7, que já era esperado, além da expansão nos salários também. Uma desaceleração também em linha com as expectativas, e ficou em 4,1, bem abaixo dos 4,3 de fevereiro. E também para o Brasil, os ruídos políticos continuam na Petrobras. Então, aqui o Ibovespa, ele segue de lado ainda, né? Vai a 129.500, bum, desaba. O principal suporte está aqui no 126. Olha o diário. Uma estrela cadente, daqui da quinta-feira, principal suporte 126, o 100% dessa estrela cadente está aqui no 124.728. Então, o Ibovespa na próxima semana ainda pode testar o 125, fazer mais um movimento até terminar aqui embaixo, que é os 122.500 pontos. Aqui vai se formando um ombro, cabeça a ombro, e também um triângulo descendente desse último movimento aqui. O próximo suporte está aqui, confirmando 122.500 pontos. O próximo suporte está lá no 114.000. Na semana, perdeu 1%, 1,02, também engolfando aqui, um engolfo de baixa. Por isso, suporte lá nos 122.500 pontos. E o mês, porque os ganhos obtidos em dezembro, foi uma alta de 5,38, devolveu tudo aqui em janeiro. Também um engolfo de baixa aqui. Portanto, a primeira tentativa de reversão do Ibovespa nos 122.500 pontos. Então, mais uma sessão volátil também para o Ibovespa, né, envolvendo aí uns ruídos, né, interferência política, envolvendo o comando da estatal, que agora quer colocar o Aloysio Mercadante como presidente da Petrobras. E aqui vamos olhar o Brent, né, para começar. Teve uma forte alta aqui na semana, mais de 4%. E o Brent, né, ele, no diário, no dia, ele fechou com 0,15, né, uma ligeira alta de 0,15. Os principais problemas no Brasil do setor petrolífero são cena fiscal e a tributação, são os maiores riscos, né, porque o maior apetite do governo por aumento de receita, bem como a possibilidade de elevação da carga tributária, são tidos como grande risco para o setor de produção de óleo e gás. E agora, mais uma vez, né, essa interferência política, né, o Lula querendo, né, mexer aí os pauzinhos, é claro que todo mundo corre, né, vão procurar outros papéis, outros setores, para poder se expor, né, vão sair fora. Então, aqui o Brent, ele, na semana, foi a $91,49, já na faixa 50, e acabou revertendo. Então, aqui ele foi acumulando na sexta-feira em $90,52. Como a barra é grande, o Brent volta a 91 até refazer aqui maior movimento.
porque Brent tinha aqui um triângulo ascendente se formando. E 84 era a zona de reversão que confirmou aqui no dia 14 de março. Desde então, inclusive aqui, ó, ele voltou a atuar nos 84, após um pequeno movimento, voltou e aí disparou. Então, aqui, na próxima semana, ele ainda vai voltar a 91 até refazer boa parte desse movimento, porque aqui embaixo, em 86 e 89, eu tenho a máxima da semana anterior a essa, e 88, 86 e 88 é a abertura da semana, do mês. Só que o primeiro movimento do Brent após o teste dos 91 está aqui em 88,50. R$ 88,38. Mas o movimento para ele só termina lá embaixo, em US$ 84,87. No entanto, né, o que a gente tem aqui para o Brent é um pivô de alta. Esse último teste aqui do 72,39. 94 é a zona de reversão, e aí vai jogar o Brent lá nos $100. Esse é o movimento aqui. Porque a máxima histórica dele é 2022, março de 2022. Foi quando eclodiu a guerra Rússia-Ucrânia. A abertura do ano passado está aqui, US$ 85,47. Essa máxima aqui de 2022 está lá no 135,79, quase nos $136. E a abertura de 2022 está aqui embaixo, que é o $78,19. Então, a gente tem um pivô de alta, o primeiro movimento aqui é 100. Por simetria, o Brent tem todo esse movimento para refazer. Jogando aqui no Reiknash, olha. Ele aqui titubeou do 110 e aqui confirmou, em agosto de 2022. Então, se a gente traçar um fibo aqui, que eu não vou pegar lá de cima, né? Ó, já está se aproximando aqui de um 61,8. 94 é o vértice e aí vai a caminho dos $100. Muito fácil. Então, as tensões geopolíticas, né, além dos cortes de produção no OPEP, isso vai ajudando, né, contribuindo para que o petróleo continue a disparar. Né? Isso aí tem mantido a volatilidade também do mercado em baixa, o que faz com que cada vez mais a força compradora, né, seja mais forte. Se as tensões aumentarem em países como Irã, Rússia ou Venezuela, aí é para esquecer. Mesmo porque os estoques estão baixos nos Estados Unidos. E agora, com essa época de verão, a coisa vai ficar ainda mais apertada, né, que para o hemisfério norte. E é onde a inflação vai disparar. Aqui no mapa, setor de mineração fechou em queda, consumo também, né, além de varejo, porque o DI também disparou, o que limitou também os ganhos do Ibovespa foi a alta dos treasuries, né, isso, consequentemente, dá força ao dólar, e aí fez com que os pares emergentes, além do real, caíssem, né, se desvalorizassem também na sexta-feira. Peso mexicano, peso colombiano, rand sul-africano, também, além, né, de seus pares emergentes, também exportadores de commodities, né. Então, minério, né, com destaque aqui para Uzi Minas, fechou em 2,63, Semi em 3, serviço de saúde com Redditor, consumo, né, e varejo, com alta do DI, indústria também em queda, com Braskem, Suzano, Carrefour, bancos não tiveram grande alta. E no setor petrolífero, Enalta perdeu 2,56, a PetroRecôncavo 4,27, 3R Petróleo 1,18 e a Prio 0,80. Então, esses são os principais problemas no Brasil do setor petrolífero, cena fiscal e a tributação. Que além de Petrobras, né, ainda tem a situação de Vale também.
E com a inflação galopando, não tem corte de juros para ninguém, né? E é um tipo de ambiente, né, com essas interferências políticas, essas confusões, né, esses ruídos recentes, isso é um ambiente ruim para o mercado, né, porque o que que acontece? Ao invés de atrair, espanta o capital externo, né, que é o que vem acontecendo. Deixa eu carregar aqui. As empresas, né, que vou mostrar a análise para elas hoje, né, do setor petrolífero, claro. Então, aqui o desempenho de cada uma, comparação com o Ibovespa. O melhor desempenho é com Enalta, aí eu tenho Petro 4 logo abaixo, Prio, abaixo do Ibovespa, mas ainda assim, um desempenho positivo, é 3R Petróleo, que deu um avanço aqui por conta da notícia, e aí caiu o Petro Recôncavo, também com a notícia aí durante a semana. Então, o que está afastando o estrangeiro, né? O que está levando os estrangeiros a tirarem tantos recursos da Bolsa Brasileira? Essas incertezas externas, né? Ela tem afetado, com relação aos juros, tem afetado em cheio o mercado acionário doméstico. Mas, somando-se agora aos ruídos locais, que têm influenciado de forma relevante as ações de peso do Ibovespa, que é Petro e Vale, né? Como resultado, essa saída relevante aí de capital estrangeiro, cada vez mais eles estão saindo fora mesmo, porque eles vão em busca de ativos, né, refúgio, de algo mais seguro, entre aspas, que é o dólar e os títulos americanos. São fatores que, né, essas situações, essas incertezas envolvendo as estatais, fatores que contribuíram para essa saída e que continua, né, a saída de recursos aí da Bolsa Brasileira. Inflação, perspectiva de inflação. Dos três gráficos que a gente tem aqui, como eu sempre falo, a mais importante é a de longo prazo, e ela não para de subir há bastante tempo, né? Isso já voltou a embicar e vai embora. Inflação real, que é onde tem mais oscilação, mais volatilidade, normal aqui, ainda, geralmente abaixo da média, e a de curto e médio prazo também, né? Bem abaixo aqui. Se os três, essa aqui é a mais importante e que também já dá um alerta, mas os três acima da média é para fugir para as colinas. Então, vou começar aqui com a Petro. A qualquer momento, o Banco Central no Brasil vai ter que parar com esse corte de juros, que é outro fator também que afasta o estrangeiro, porque essa diferença nos juros é que atrai o investidor. São boas empresas, claro, Petro, Vale, sempre foram, mas há um histórico já, né? Só que o brasileiro tem memória curta, principalmente do governo Dilma, com a Petrobras, Lava Jato, entre outras coisas, né? É só, é só bater um pouquinho na memória, né, que o povo lembra, mas dá onde Cátia cega, fingir que nada está acontecendo. Bom, a Petrobras, né? Petrobras teve uma montanha-russa aqui na, na quinta-feira, né, que foi quando saiu a notícia, a chegada, né, por enquanto nada está certo, do Aloysio Mercadante à Petrobras. Mas o pior também, né, que eles fizeram de errado, né, o presidente atual, foi que anteriormente, com relação aos dividendos, né, ter falado que a Petrobras não ia pagar dividendos extraordinários e que o mercado iria entender. Entendeu? Só que não entende nem vai entender. Então, ninguém é obrigado a nada, portanto, vamos sair fora do papel. E aí, nesta semana, os rumores, né, voltaram os rumores de que o pagamento dos dividendos extras poderia voltar, né? E onde o papel disparou,
foi a R$ 39,48 e acabou deixando aqui um engolfo. Voltou a se aproximar dos 37, foi a R$ 37,17, e aí recuperou. Por quê? Como ainda há longa sombra, a possibilidade de Petrobras voltar em 39. Só que aqui, essa situação do engolfo, eu acredito aqui no movimento em 36,50 ainda para a Petrobras. O próximo suporte dela está em 36,96. Então, na próxima semana, ainda atua nos 37, vai até a faixa de R$ 36,80. E aí é que pode voltar a atuar nesses 39. Que a abertura do mês está aqui em 37,50 e máxima da semana anterior a essa, o final de março, né? Eu acredito aqui em mais um movimento até recuperação. Porque aqui, já com a situação dos dividendos, Petrobras desabou. E aí ficou oscilando aqui num triângulo durante muito tempo. No final de março, aqui voltou aqui a superar os 37. Né? Inclusive tem gaps aqui, fechou os gaps. Fechou essa zona de gap aqui. Mas pelo que a gente vê no diário, é bem provável voltar a atuar nesse nível. É claro, ainda tem aqui o 37, recupera até refazer. E um primeiro movimento aqui para a Petrobras era 38,50. Apesar de ter ido aos 39, não confirmou. Ó, a pressão de venda. Petro só vai fechar esse gap lá em cima, bem acima dos R$ 40. Porque aqui ela ainda tem movimento, ó, até a faixa dos 34, que é refazer esse vazio aqui ainda. Eu acredito que esse 38,50 já seja o limite. Para a próxima semana tem teste outra vez nos 37 e recuperação até definir movimento. Semana, ó, pressão de venda, então faz mais um movimento até recuperar para definir aqui o movimento, e 32,50 é a zona de reversão, aqui para baixo, confirmando Petro em R$ 28. E o mês de março, a Petrobras perdeu 6,93. Mas a reversão só acontece aqui embaixo. E no trimestre, primeiro trimestre, ligeira alta, 0,32. Ou seja, essa longa sombra, que o padrão também é baixista, já mostra que já dá um alerta. Mas, por enquanto, esse é o movimento, né? Porque ela só vai reverter aqui para baixo em 32,50. E ela ainda tem esse vazio para refazer. Para a próxima semana, um teste aqui nos 37. 36,82 aqui o movimento ainda para ela, até voltar a atuar aqui em cima, nesses 38. Então, enquanto os barris negociados no mercado internacional foram às máximas, né, em 6 meses, as principais petroleiras aí balançaram bem na bolsa, né? E estatal, sob os tradicionais riscos políticos. Os principais problemas, né, das estatais são dois: governança e dividendos. E as companhias menores, como 3R Petróleo, Enalta e PetroRecôncavo, negociações incertas, né? Mais uma novela também. Além da Petrobras, ainda tem a fusão aí que surgiu durante a semana, né? Possibilidade de fusão. Então, a novela com Petrobras, a questão aqui vai além de nome, de algum nome indicado. No entanto, né, sabe que já tem esse histórico com o PT. A Luísa Mercadante também é outra figura, né, outro meme, que já impactou bastante a economia no passado, né? Adora congelar os preços. Vai fazer o quê? Vai congelar os preços do combustível se entrar? E o maior problema mesmo, né, é o ambiente propício às especulações, né, diferente do que acontece com as outras. Portanto, bem complicado ficar posicionado num papel desse, né, com esse burburinho todo. E esse é o movimento aqui para a Petrobras, né, a possibilidade aqui de Petrobras.
Vamos olhar a Enalta. Que Enalta, eu até fiz uma entrada nela durante a semana, né? Mostrei. Para quem quiser me acompanhar, vou deixar os links, claro, os links estão sempre na descrição do vídeo, né, mas o que eu mostro mais é no Twitter, né? As dicas de day trade, análises e as entradas que eu costumo fazer durante a semana, né? As possibilidades. Então, eu mostro tudo lá. A Enalta, com essa possibilidade de fusão, que foi no dia 2, né, logo na terça-feira, ela despencou. E ela já tinha deixado aqui uma divergência de baixa, 29,50. E aí, no dia, ela perdeu 11%, né, porque ela ainda testou aqui os 26. Ainda tinha um movimento aqui até a faixa dos R$ 26. E ela também, olha, ela até engolfou aqui, né, se estivesse engolfando aqui no diário, né, praticamente, né? Porque já tem uma resistência aqui e ela mostrou exaustão na sexta-feira. Então, na próxima semana, né? Porque a mínima dela tá lá em 25,70 dessa semana, é bem provável ela fazer mais um teste em 26 até buscar uma recuperação. Porque aqui, ó, ela lateralizou durante toda a tarde na mínima da semana anterior a essa. E ela abriu a semana, o mês, né, lá em cima nos 29. Então, a probabilidade é 26 na próxima semana, ainda mais um teste, até voltar por aqui nesses 27,50. Porque o primeiro nível de suporte importante dela está em 25 ainda. Então, pode ser o movimento aqui para ela, né? Ela volta a 26, faz mais uma recuperação, e se reverter, e se Enalta reverter, aí vai parar lá nos 25, que é essa acumulação aqui do início de março. O problema da Enalta está aqui para baixo ainda em 24. É ali que ela vai reverter. Porque aqui eu tenho zona importante, R$ 20,14 é a abertura do ano dela. Olha aí a semana. Semana ela está engolfando e vai se formando aqui já um alargamento. Então, o fundo desse alargamento está aqui nos 26, né? Onde ela pode reagir para buscar recuperação. Mas 27,50 já tem uma resistência aqui. E para ela voltar a atuar lá em cima, inclusive fechar gap aqui que ela não fechou, ela tem que confirmar os 28. Então, ela vai ficar oscilando aqui nesse intervalo até definir. Ela renovou o máximo em março também, que foi a faixa aqui dos R$ 30, máxima histórica. 24 é a zona de reversão, e aí Enalta lá nos 22. Ela volta a se aproximar da abertura do ano, que é R$ 20,14. Olha o mês. Mês de março foi alta de 15,86. Em 3 meses, uma alta de 46,94. Enalta também era uma das favoritas, além de Prio, né, do segmento. No entanto, né, a maioria prefere o quê? Enalta, a empresa sozinha, do que a fusão com a 3R Petróleo. Bom, apesar disso, né, que eu prefiro, eu deixo de gostar, né, o que o gráfico mostra é essa possibilidade aqui, que ela pode refazer um movimento, né, refazer toda essa perna anterior e voltar lá para 22, porque o mercado não reagiu bem, né, o investidor não reagiu bem à notícia, ao contrário da 3R Petróleo. Então, aqui, olha, movimento brusco e ela desabou. Então, ela tem suporte em 25, mas é aqui nos R$ 24 ainda, né, é que ela vai reverter. É que em 3 meses, olha, a barra é muito grande no primeiro trimestre. Então, 24 já está aqui nos 50% desse movimento. E aí, confirmando, Enalta lá em R$ 22.
A melhor, a melhor, dessas empresas citadas, né, aqui os investidores, né, preferem, que apontam, né, uma recomendação mais segura, entre aspas, né, não tem tanto espaço para ganhos, mas também não dá margem para perdas significativas, que é a Prio. Bom, vamos ver o que o gráfico mostra, né? Porque teoria é bem diferente da prática. Então, esse é o movimento aqui para Enalta. Prio. Bom, a Prio voltou a se aproximar da máxima histórica dela, que é do ano passado, né? Está acima dos 51, R$ 51,26. No entanto, já mostrou aqui uma indecisão na sexta-feira. Apesar de que o movimento que ela fizer aqui, acredito que vai ficar limitado aos 49. Ela ainda tem gap aqui para baixo para fechar. Aqui máxima da última semana, e ela abriu o mês aqui embaixo em 48,95. O que ela pode refazer na sexta-feira, né, é atuar nessa sombra, na sexta-feira. Na próxima semana, é atuar nessa sombra. É voltar aqui nos 49. 49,28. Por quê? O que eu acredito aqui da Prio é de ampliar o movimento, renovar a máxima histórica ainda até entrar uma correção maior, né, um movimento mais significativo, uma pressão maior de venda. Porque aqui, ela está no 100%, e aí 53,60. Mas eu não vou mostrar essa projeção aqui, eu prefiro a do gráfico maior que eu já tinha feito. Olha a semana. Ela também formou aqui uma cunha descendente, né, padrão de alta. Por enquanto tem o limite dos 51, ela cravou 51 na semana, como máximo. Também aqui, olha, o movimento que ela reverteu os 45, esse é o principal suporte, que foi em 11 de março, na semana de 11 de março. 45 é o primeiro suporte aqui para Prio, e 38,50 é a zona de reversão. E o mês? Então, há muito comprador aqui em 45, porque foi o movimento, né, que ela tinha para refazer aqui, era fechar gap, R$ 42 que ela já tinha feito. Ela não perdeu, não confirmou o nível. Então, 45 é a primeira zona de suporte aqui para Prio, 38,50 ela só vai reverter aqui para baixo ainda. Então, eu projetei aqui, bom, no primeiro trimestre, Prio teve alta de 5,84 e no mês de março, 11,51. Eu projetei aqui o primeiro trimestre do ano passado, né? A Prio abriu o ano lá nos 37, né? O 100% está em 58,26 ainda. Então, o que eu acredito aqui, que ela ainda vai testar os 52, 52,73, seja a próxima máxima de Prio, até entrar aqui um maior movimento. Porque se a gente olhar, né, estreia dela, ela teve uma forte pressão vendedora, né, ela foi lá para os centavos, até julho de 2015. A partir da pandemia, ela foi ganhando força e desde então não parou. Deu uma acumulada aqui no final de 2021, início de 2022, até também superar aqui a faixa dos R$ 29. Mas desde então, a gente vê que não teve tanto movimento assim de correções significativas, né? Perdas significativas. E eu acredito, né, que o papel tem grande potencial de continuar. O 100% está lá em 58. Então, a próxima máxima, para mim, está aqui no 52,70. E aí sim é que ela pode reverter, fazer um movimento maior, pelas sombras que ainda estão aqui embaixo. E a última projeção está nos R$ 67 ainda para Prio. Em 12 meses, olha, ano passado, 23,96 e no ano, por enquanto, 9,55.
Então, para a próxima semana, acredito, para mim, ela vai ficar limitada a essa sombra, mas para continuar o movimento. Porque o primeiro nível do suporte dela está aqui embaixo, a faixa dos 45 ainda, ó. Ainda tem gap aqui embaixo para fechar, tem gap aqui para fechar, esses gaps aqui para fechar, né? E o suporte tá lá em 47,21. Mas eu acredito que ela ainda renove a máxima aqui até entrar aqui maior correção. Vamos olhar a 3R Petróleo, outra novela que se forma, né? Com a possibilidade de fusão de 3R Petróleo e Enalta. E ainda assim, né? Atravessou aí a Petro-Recôncavo, né? Porque surgiram rumores também, né, de que se entrar a Petro-Recôncavo também não vai ser mau negócio. Essas empresas, né, essas empresas menores, elas são chamadas de Junior Oil, né, as empresas menores desse segmento, a tese delas está relacionada com a melhoria de eficiência, né? Então, elas têm um aumento de produção, melhoria dos poços, um custo menor, porque elas já pegam campos que já foram explorados, né? Petrobras, por exemplo, de grandes petrolíferas. Então, elas têm custos menores, podem produzir mais. Agora, falando de Petrobras, a tese não está necessariamente, né, dentro da melhora da eficiência da empresa. O problema ali é a análise do valor de mercado dela, que inclui os riscos ligados à sua governança, né? Então, por que eles estão tão preocupados? O governo está tão preocupado, né, em quem vai colocar ali, na Vale, o que eles querem, né, é dinheiro no bolso. Não, espera aí. A 3R Petróleo, eu até mostrei também uma entrada na semana, e mostrei aqui uma situação, né, um exemplo de um gap muito grande. Quando uma ação abre com um gap muito grande, neste caso aqui, em meio a um fato relevante, isso vai gerar um quê? Movimento brusco, foi o que ela fez. Ela bateu lá nos 35, logo de cara. Só que aí, né, isso aqui foi um êxtase, né, da notícia. Foi um movimento brusco, significativo no mercado, isso refletindo o quê? Num primeiro momento, os investidores até gostaram, né, da notícia. No entanto, ao longo do dia, né, foi entregando tudo. E o movimento para ela que era fechar gap, né? Inclusive ela fechou. Porque 33 foi a abertura do mês e máxima da semana anterior a essa. No entanto, né, um fechamento de um gap vai depender de muitos fatores, incluindo a natureza da notícia que causou esse gap, a força da tendência subjacente, neste caso aqui o movimento anterior. Será que a 3R Petróleo ainda tem continuação da força compradora? Depende. 32,50 é a zona de reversão. Se confirmar, 3R Petróleo volta a 30, porque eu tenho média flat aqui embaixo, que também é a mínima da semana anterior a essa. Ah, Ingrid, mas quando tem o gap, por ser muito grande, ele vai ser logo fechado? Nem sempre, gente. Não há garantia. Quem vai garantir que aquilo vai ser fechado? A gente tem um exemplo também. A, a Embraer foi destaque no mês e no trimestre. Ela tem um gap lá que ela ainda não fechou, né? Além dos resultados aí do quarto trimestre, os pedidos acima do esperado da American Airlines. Então, ela subiu bastante e não fechou o gap. O gap não foi muito grande, mas não fechou. Então, não há garantia de que vai ser logo fechado. Porque ele pode ficar aberto durante muito tempo. Principalmente se a tendência que causou esse gap continuar forte. Então, é nesse caso aqui. Será que o movimento vai continuar para 3R Petróleo? Ah,
Pergunta de milhões, né? Se eu também soubesse, estava rica. O que o gráfico mostra é o quê? A possibilidade de voltar aos 33 na próxima semana, porque ela ainda renovou a máxima da semana na quinta-feira, que foi a 35,59, e na sexta, o engolfo, então, já mostrando exaustão em 35, porque apesar de ter avançado, ela não confirmou esse número inteiro. E é uma zona importante do passado aqui para 3R Petróleo. Então, 32,50, ela reverte e aí pode refazer muito bem esse movimento aqui. Porque o suporte para ela está lá para baixo, em R$ 30,38 ainda. Ou seja, né, vem buscar os 31. Olha a semana. Ela só vai reverter aqui em cima ainda. Olha o mês. 35 é a abertura de agosto do ano passado. Foi onde ela reverteu. E aí originou esse movimento aqui. Ela voltou a atuar nos 26. E aqui está a abertura do ano passado. Está lá em R$ 36,67. Deixa eu ver a abertura de 2022, onde é que está? Está aqui, ó. 33,58. Então, aqui, em março, né, março ela teve alta de 18%, mostrou uma exaustão aqui nos 35, que é a abertura do mês, 36,67 é a abertura do ano passado. Ela só vai reverter aqui em 38,50. E o principal suporte dela é a faixa dos 26. Além disso, qual é a situação geral aqui de 3R Petróleo? Nem tem aqui um movimento definido. Ela está num range aqui há bastante tempo. É uma briga danada. Há muito vendedor aqui atuando ainda nos 38. Trimestre. Primeiro trimestre foi alta de 25,53. Então, olha aqui as sombras de movimento anterior. Ela só vai voltar a atuar nessa sombra se confirmar os 38,50. Então, né, se o petróleo continuar disparando, vai levar esses papéis junto agora, com exceção de Petrobras. Porque Petrobras já sabe que tem coisa em jogo. Essa interferência política, né? Esses ruídos. E como ela mostrou uma exaustão nesse primeiro trimestre, a gente pode ver aqui no mês, bem provável ela refazer aquele movimento, que é 31. Agora, 26 é onde o pau quebra aqui para o papel. Porque a tendência aqui, como ela fez mais uma pausa aqui nos 26, por simetria, é ela buscar mais um movimento, como essa perna aqui, ó. É aqui o final de 2021 e é início de 2022. É refazer isso aqui, então. Mas eu acredito que antes ela volte em 31. Por enquanto, é isso que o gráfico mostra. Então, um gap, por ser grande, isso nem sempre quer dizer exaustão. Ele pode continuar aberto ali por muito tempo. Outro exemplo também, que fechou gap, né, acho que foi de 2015, o Brasil Foods. Ela tinha um gap lá de 1.900 bolinha para fechar e fechou há pouco tempo. Então, aqui essa possibilidade de 3R Petróleo, né? Ela na próxima semana voltar a 33, mas ela só vai reverter aqui embaixo nos 32,50. Por enquanto, né, a gente vê que o mercado não achou muito legal, né, a tal fusão. Principalmente Enalta, né? E o Enalta pode fazer um grande movimento ali também. 3R Petróleo, Petro Recôncavo. Bom, e aí, para coroar, né, a novela, pode entrar também nessa fusão a Petro Recôncavo.
quando, né, isso eu já falei várias vezes, quando uma empresa vem com tal de fusão e aquisição, é para fugir, a coisa tá ruim. E a PetroRecôncavo, ela é bem complicada também, porque ela tem muitos gaps, tem muita sombra, e isso para o day trade também é complicado, também para ficar posicionado no papel desse. Porque a gente vê aqui no diário, né, a volatilidade aqui é grande, ela tanto vai como devolve tudo. E o que ela vai formando aqui é um triângulo ascendente, um vértice em 24, né? A resistência está aqui em 24. Na sexta-feira, ela perdeu 4,27, também por conta da notícia. Ó, no dia 2, um gap que nem fechou, ela perdeu 9%, voltou a 22,50, mas o que a gente vê aqui é a pressão de venda. O que eu acredito aqui para Petro Recôncavo é que ela ainda vai atuar nos R$ 20. Ainda vai buscar os R$ 20 na próxima semana, até voltar aqui para cima nesses 22. Então, esse movimento aqui, ó. Estão vendo? Esse movimentozinho aqui, ó, do início do ano. Então, ela refaz. E aí, sim, por simetria, ela repete esse fractal de dezembro. E aí é que pode voltar nos 22. Ela mostrou exaustão aqui na sexta-feira, mas a divergência que está aqui é escondida. Ainda vai dar mais um, ainda vai fazer mais um movimento até começar a recuperar. Agora, o problema da Petro Recôncavo está aqui para baixo, 18,50. Se ela perder isso aqui, aí não tem mais triângulo para ninguém. O final do ano dela, prejuízo. E dividendos, tem até o dia 25 de abril, ela vai pagar em maio 0,05, 5 centavos. Ó, ela engolfou na semana. Portanto, ainda tem o teste aqui dos 20 até voltar a se recuperar, refazer esse fractal aqui. Tá vendo? Final de dezembro. 18,50 aí já não tem mais triângulo, porque ela fez um, dois, e aí o terceiro, para ver se ela vai confirmar esses 24, porque ela também está numa zona de venda aqui, desse fio que eu tracei. Porque já foi aqui no dia 13 de março que ela confirmou esse fractal, essa pancada aqui. Não vou puxar lá de cima. Confirmando os 24, a Petro Recôncavo lá em 27,50, ó, tem zona de gap aqui ainda para fechar. E o mês, ó, padrões de baixa aqui. Início do ano, ela abriu lá em cima nos 21,60, 21,70. E aí, indecisão em fevereiro, né, padrão baixista. Outro padrão baixista em março, ela subiu 2,39. E aí tá devolvendo outra vez, né? Ela tá trabalhando por enquanto essa sombra. E tem mais sombra aqui para baixo ainda. Por isso, os 18,50 é a zona de perigo dela. Confirmando, aí Petro Recôncavo lá nos 16, que é a mínima aqui do ano passado. Trimestre. No mês ela subiu 2 e pouco, no trimestre, 8,43. Então, ó, o problema é que ainda há muita sombra aqui. E aí sim, né? Ela ainda pode, ou seja, para mim, o movimento de reversão ainda vai ser formado, porque ela ainda pode voltar a atuar nessas sombras, ou seja, 18, e aí sim voltar para, quem sabe, confirmar os 24, porque a barra aqui, do primeiro trimestre do ano passado, é muito grande. E aí onde é que ela pode buscar maior recuperação. Por enquanto, confirmando 24, né, ela vai lá para os 27,50. Vai refazer isso aqui. Barra grande, movimento anterior, a abertura dessa barra grande é como imã, acaba levando, né, atraindo o ativo para aquela faixa de preço outra vez. Nesse caso aqui, tá lá nos 31. E sombra também. Então, vamos dizer assim, o mais óbvio, o mais fácil, entre aspas, né, como as sombras estão mais próximas,
é mais provável voltar a testar as sombras primeiro, né, do que buscar a abertura dessa barra grande antes. Então, por isso, para mim, o movimento de reversão ainda vai ser formado em 12 meses. Ano passado perdeu 31%, esse ano, por enquanto, 3%. Vai depender aqui da faixa 12,24. Então, acredito no teste de 20, né? Esse movimento aqui, ó, continuação, porque olha a abertura, como é que foi. Já perdeu 3% na abertura. E ela abriu o mês lá para cima em 23,70. Então, ela volta a 20 até conseguir recuperação. Caminho aqui dos 22. E eu acredito que Petro Recôncavo continue aqui esse movimento. E vamos esperar aí os próximos capítulos dessas duas novelas mexicanas, né? Petrobras, que agora o Lula quer colocar lá o mercadante, e isso vai continuar preocupando o mercado, além da situação dos dividendos, não está agradando o mercado, mesmo com o momento atual aí do preço do petróleo. E a fusão, né, entre 3R Petróleo e Enalta, que também balançou bem o mercado.